Pare agora o que está fazendo e preste atenção, porque isso pode ser a coisa mais importante que você vai ouvir hoje. Se você perceber esses sinais na sua vida, é hora de agir com urgência. Não brinque com a eternidade. O inferno não é um conceito simbólico. É real, é terrível, e muitos estão caminhando direto para lá, sem nem perceber. Neste vídeo, você vai descobrir 7 sinais assustadores que indicam que alguém pode estar se afastando de Deus e se aproximando perigosamente da condenação. Mas não se preocupe, a palavra também mostra o caminho de volta, e nós vamos falar sobre isso. Então assista até o final, porque cada lição vai se conectar com a outra. E no fim, você terá um panorama completo para examinar sua própria vida à luz da verdade e tomar decisões que podem mudar seu destino eterno. Não espere que seja tarde demais. Arrependa-se, volte-se para Deus, abandone o pecado, porque ignorar esses sinais pode custar mais do que você imagina. Vamos direto ao primeiro. Se o pecado já não te incomoda mais, pare agora e encare uma verdade dura, mas urgente. Talvez sua consciência esteja cauterizada. Isso significa que a sensibilidade da sua alma foi ferida repetidamente até perder a capacidade de sentir dor espiritual. O apóstolo Paulo descreveu essa condição com clareza em 1 Timóteo 4:2, dizendo que há pessoas cuja consciência foi cauterizada com ferro em brasa. É como se o coração criasse uma crosta, uma couraça invisível que impede qualquer sensação de culpa, de alerta, de arrependimento. E esse é um dos sinais mais assustadores de quem está se afastando de Deus. O silêncio interior diante do pecado. Aquilo que antes te fazia chorar, agora te faz rir. Aquilo que antes te levava ao joelho, agora passa despercebido. O pecado, que um dia era um inimigo claro, agora é um visitante tolerado. Você começa a dar desculpas, a minimizar, a racionalizar, com frases perigosas como "ninguém é perfeito, todo mundo faz, isso não é tão grave assim". Mas entenda, quando o erro deixa de doer, não é porque ele deixou de ser erro, é porque a sua alma começou a morrer. É um processo sutil, mas fatal. O coração não endurece de uma vez. Ele vai se fechando aos poucos até que a voz do Espírito Santo se torna um eco distante e a presença de Deus deixa de ser buscada com fome verdadeira. Todo mundo falha, sim, mas existe uma diferença gritante entre aquele que cai e chora por ter caído e aquele que cai, se acomoda e ainda acha normal. Quando você começa a rir do que antes te feria, quando aceita como natural o que um dia te feria em oração, quando o arrependimento vira apenas um discurso decorado e não uma transformação real, algo precisa ser confrontado com urgência. O adormecimento da alma é mais perigoso do que a queda visível, porque ele te engana, ele te faz pensar que está tudo bem, quando tudo está se perdendo. Você precisa recuperar o desconforto espiritual. Sim, o incômodo, porque é ele que protege sua alma da destruição. Não fuja da dor de ser confrontado. Fuja, sim, do engano de achar que não precisa mudar. Quer saber por onde começar? Ore, mesmo sem vontade. Ore com sinceridade, com palavras simples e verdadeiras. Diga: Deus, me desperta, me dá de volta o coração quebrantado, me mostra o que eu não quero enxergar. Depois, encare o espelho da palavra. Leia o Salmo 51, onde Davi clama com o coração em pedaços. Ele não apenas pediu perdão, ele pediu um novo espírito, uma nova alma. Que isso inspire você também a agir. E agir significa mudar. Confessar com os lábios, sim, mas também com atitudes. Se o seu pecado é vício, corte o acesso. Se é mentira, procure a verdade. Se é orgulho, humilhe-se. Arrependimento não é sentimento, é movimento, é direção, é trocar o caminho da queda pelo caminho da cruz. Agora pare e responda com honestidade. Qual pecado você tem tratado como normal?
Qual comportamento você tem alimentado com desculpas e autocompaixão? Anote. Não ignore, encare e entregue isso hoje mesmo aos pés da cruz. Porque quando o pecado já não te incomoda, não é sinal de liberdade, é sinal de afastamento. Não é o erro que ficou menor, é você que está mais distante da luz. Mas escute, ainda há esperança. O mesmo Deus que perdoou Davi em seu pior momento, que restaurou Pedro depois da negação, que salvou o ladrão na cruz com uma frase, ainda está chamando por você. Ainda há tempo. Ainda hoje você pode ser desperto. Ainda hoje você pode ser transformado. Não endureça o coração. Volte enquanto ainda dá tempo. Se você tem trocado a sua consciência por conveniência, pare e pense com seriedade, porque esse é um dos sinais mais sorrateiros e destrutivos de que você pode estar se afastando de Deus e caminhando, sem perceber, rumo à condenação. Isaías 5:20 soa como um trovão espiritual. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Esse ai não é poesia, é uma sirene divina, um aviso de que brincar com os valores de Deus tem consequências eternas. E o mais assustador é que essa inversão moral não acontece com um estrondo, ela começa com sussurros. Tudo se inicia com concessões pequenas, coisas que sua consciência alertava, mas você ignorou. Você pensava, é só essa vez, não é tão grave, Deus entende. E com o tempo, o que antes causava incômodo passa a ser aceito, depois defendido e, por fim, celebrado. Aquela frase venenosa, os tempos mudaram, se torna desculpa para tudo. Mas escute bem, Deus não muda. O que ele definiu como pecado há milênios continua sendo pecado hoje, mesmo que a sociedade moderna o rebatize com termos mais suaves, mais inclusivos, mais toleráveis. Essa troca de consciência por conveniência é como virar as costas para um mapa confiável e decidir seguir um GPS quebrado só porque ele parece mais rápido. Sua bússola moral começa a falhar. Você relativiza, distorce, recalcula a rota para caber no seu desejo, no seu conforto, nas suas relações. E sem perceber, você começa a adaptar a palavra à sua vida, em vez de adaptar sua vida à palavra. Mas o caminho largo, confortável, cheio de aceitação, onde ninguém te confronta, é justamente o caminho da perdição. Foi Jesus quem disse isso. Não eu, não a igreja, mas o próprio Salvador. Mateus 7, 13 e 14. Você precisa decidir. Vai continuar se escondendo atrás de justificativas modernas ou vai permitir que a verdade eterna de Deus confronte sua realidade? Em João 14,15, Jesus foi direto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele não disse, se me amais, compreendam minhas intenções. Ele não disse, se me amais, façam o que sentirem no coração. Ele disse, obedeçam, porque o amor verdadeiro se prova na obediência, não em argumentos, nem em racionalizações. Agora reflita com honestidade brutal. Em que área da sua vida você tem escolhido o que é cômodo em vez do que é correto? Qual comportamento, qual padrão, qual relacionamento você tem defendido, mesmo sabendo que ele contradiz os princípios do céu? Não fuja dessa pergunta. Não ignore esse confronto. Escreva, nomeie, enfrente e, acima de tudo, tenha coragem de cortar o que precisa ser cortado. Porque a conveniência pode te poupar desconforto agora, mas uma consciência limpa, moldada pela verdade de Deus, pode te poupar da condenação eterna. Deus não está buscando pessoas perfeitas, Ele está buscando corações rendidos. Ele não exige impecabilidade, exige sinceridade e disposição para mudar. O céu é para quem ama a verdade mais do que ama o próprio conforto. E lembre-se,
A verdade só liberta aqueles que estão dispostos a ser confrontados por ela. Hoje, escolha pelo que é certo, ainda que doa, porque a dor da renúncia jamais se compara ao peso da eternidade perdida. Se a sua vida espiritual está funcionando no automático, mas por dentro tudo parece seco, vazio, sem vida, então você precisa parar e refletir com urgência. Esse pode ser um dos sinais mais perigosos e silenciosos de que você está se distanciando de Deus, mesmo estando cercado de rituais religiosos. Jesus, em Apocalipse 3:1, dirigiu palavras duras à igreja de Sardes. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Ele não estava falando com ateus, estava falando com gente que participava, que orava, que cantava, que era conhecida por sua espiritualidade, mas que diante dele estava espiritualmente morta. E o mais assustador, essas pessoas não sabiam disso. Essa é a tragédia da fé no automático. Você faz tudo certo por fora, mas por dentro já não existe paixão, nem quebrantamento, nem sede da presença de Deus. Você acorda, faz suas orações padrão, vai aos cultos, ouve louvores enquanto dirige, diz Deus abençoe com naturalidade. Mas quando chega a noite, quando você se deita e o mundo silencia, percebe que algo está faltando. O fogo se apagou, a alma se acostumou. A fé virou uma sequência de gestos vazios, como empurrar um carrinho ladeira acima, pesado, cansativo, sem direção. E o mais perigoso é que isso não acontece de um dia para o outro. É um processo sutil. Primeiro, você perde a emoção. Depois perde o quebrantamento. E por fim, para de notar que perdeu algo. Você já não se emociona com uma pregação. Não sente mais vontade de abrir a Bíblia por fome, apenas por obrigação. As orações são as mesmas, os pedidos são repetidos, mas a chama já não queima. E o que é ainda mais alarmante, isso não te incomoda mais. O silêncio de Deus se tornou parte da rotina. A ausência da presença dele já não gera mais desespero. E é aí que mora o perigo. Porque enquanto o coração ainda grita a vida, mas quando ele silencia, é sinal de que a morte espiritual se instalou. Mas há uma saída, e ela começa com um confronto. Encare a verdade. Você precisa de um recomeço. Volte ao seu primeiro amor. Lembra quando você chorava só de ouvir o nome de Jesus? Quando orava porque sentia saudade, não porque tinha uma lista de pedidos? Quando a presença de Deus era mais doce que qualquer prazer deste mundo? Aquela paixão ainda está disponível. Ela não morreu. Ela apenas foi enterrada sob a poeira da rotina. Mas você pode desenterrá-la. Hoje, agora, antes que essa apatia se torne permanente. Separe um momento ainda hoje. Desligue o celular. Fique sozinho, sem religiosidade, sem ensaios. Apenas diga, Senhor, eu estou cansado de viver no automático. Desperta minha alma. Me traz de volta. Não espere sentir vontade. A obediência vem antes da emoção. A decisão antecede o fogo. Faça o que precisa ser feito. E Deus fará o que só Ele pode fazer. Agora, pergunte a si mesmo com sinceridade. Minha fé está viva ou só parece viva? Você tem buscado conexão ou só cumprido protocolos? A aparência pode enganar os olhos humanos, mas nunca engana o Deus que sonda os corações. E se você sente que sua fé está adormecida, não ignore, porque toda frieza começa com um passo sutil e termina com um abismo entre você e Deus. Desperte enquanto ainda é tempo. Deus não quer robôs espirituais. Ele quer filhos apaixonados, sinceros, quebrantados. E se for preciso pausar tudo para reencontrá-lo, pause. A sua salvação vale mais do que qualquer agenda. Compartilhe nos comentários qual área da sua fé está mais adormecida. Vamos lutar juntos, porque Deus ainda quer reacender em você aquilo que o mundo tentou apagar. E Ele vai, se você permitir.
Se o silêncio de Deus já não te incomoda mais, então algo profundo e perigosamente sutil está acontecendo dentro de você. Porque quando o Pai se cala e você segue vivendo como se nada estivesse errado, é sinal de que sua alma adoeceu ao ponto de não perceber mais a ausência dele. E não existe dor maior do que perder a sensibilidade à presença de Deus. É como um coração que parou de bater e ninguém percebeu. Isaías 55:6 nos faz um chamado urgente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa frase carrega um peso eterno. Ela deixa claro que há um tempo em que ele pode ser encontrado e um tempo em que será tarde demais. O problema não é o silêncio de Deus em si. O perigo real é quando você se acostuma a esse silêncio. Quando ele deixa de ser um incômodo e passa a ser um pano de fundo da sua vida. Você já não ora como antes. Já não sente saudade do céu. Já não se pergunta mais: por que Deus não está falando comigo? Porque no fundo, você preencheu esse vazio com distrações, com redes sociais, séries, compromissos, risadas vazias. Você alimenta o corpo e entretém a mente, mas a alma está morrendo de fome. E o mais assustador, você vai montando um mundo onde Deus não faz mais falta. E isso não dói. Esse é o plano do inimigo. Entorpecer seu espírito com barulho até que você pare de ouvir o céu. Ele não precisa que você blasfeme, nem que abandone a fé de uma vez. Só precisa que você se mantenha ocupado, distraído, confortável, até que o espírito se cale de vez, e você, já indiferente, nem note que a chama se apagou. Isso é apostasia lenta, é o abandono invisível. É caminhar em direção ao inferno, com a Bíblia na estante e o coração desligado. Mas há uma esperança. E se você ainda sente que algo está errado, se esse texto está mexendo com você, é porque o Espírito Santo ainda está sussurrando aí dentro. E esse sussurro precisa ser levado a sério. Pare tudo, desconecte-se, vá para um lugar sozinho, não ore com palavras bonitas, só fique em silêncio, diga com sinceridade: Senhor, por que estás calado comigo? E espere, não fuja do incômodo, deixe a dor te tocar, porque é nessa dor que Deus começa a operar o recomeço. É no desconforto que o arrependimento nasce. É na ausência que a presença volta a fazer sentido. Agora seja honesto com você mesmo. Quando foi a última vez que você sentiu Deus de verdade? Quando foi que a oração te moveu, que a palavra te cortou, que a adoração te quebrou? Você tem buscado ouvir Deus, ou apenas seguido a vida tentando ignorar o silêncio dele? Hoje, tire ao menos 10 minutos, sem celular, sem playlist, só você e Deus, nem que seja em silêncio absoluto, porque às vezes o que Deus mais quer é que você pare de falar e comece a ouvir. Se esse silêncio tem te incomodado, comente abaixo. Diga com sinceridade: eu sinto falta da tua voz, Senhor. E se não souber o que escrever, apenas confesse: volta a falar comigo. Esse pode ser o passo mais importante para a sua reconexão. Porque só sente falta de Deus quem ainda tem esperança de voltar. E se você ainda deseja isso, é porque Ele ainda está te chamando. Se você já não aceita mais ser corrigido, se toda a exortação te incomoda, te irrita ou te ofende, então acenda o alerta, porque isso revela algo profundo e perigoso. Talvez o seu coração esteja endurecido. E esse tipo de endurecimento não acontece de uma hora para outra. Ele se forma lentamente, como uma crosta que cobre o coração e o torna insensível à voz de Deus. Em Provérbios 29:1 está escrito: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado, de repente, sem que haja cura. Essa é uma das declarações mais severas da Bíblia. Ela fala de um limite invisível, um ponto de ruptura, onde a repetição da resistência se torna rebeldia e o juízo se torna inevitável.
Quando você rejeita a correção, não está apenas resistindo a conselhos humanos, está rejeitando o próprio Deus, porque Deus corrige aqueles que ama. E por que isso é tão sério? Porque um coração endurecido já não muda com conselhos, não se abala com pregações, não chora diante da verdade. Ele apenas seleciona o que deseja ouvir. Ele foge do confronto e se cerca de palavras agradáveis, mensagens leves, amigos que concordam com tudo. Ele troca o alimento sólido pela sobremesa espiritual. E assim se engana achando que está bem, quando na verdade está cada vez mais cego. Isso não é maturidade, isso é ilusão, isso é cegueira espiritual disfarçada de fé estável. O problema é que Deus pode continuar falando, mas o coração fechado se recusa a escutar, e o silêncio que você impõe à voz divina pode ser o mesmo que o céu um dia decida respeitar. Se você tem percebido que Deus está te confrontando, seja por meio de uma pregação, de uma leitura bíblica, de uma conversa sincera ou até mesmo de uma dor inesperada, pare de resistir. Não se esconda atrás de justificativas. Não use argumentos espirituais para fugir da mudança. Apenas ouça, receba, obedeça. A correção não é uma ofensa, é uma proteção. É o cuidado de um pai que prefere ver você chorar agora do que se perder depois. E se você tem mudado de igreja, evitado pessoas, silenciado consciências só para não ser confrontado, entenda. Talvez você não esteja buscando Deus, mas apenas conforto. E o evangelho que salva não é aquele que te faz sentir bem o tempo todo. É aquele que primeiro te confronta, depois te cura. Agora pare e reflita. Qual foi a última exortação de Deus que você ignorou? Pode ter sido um conselho de alguém que te ama. Pode ter sido um versículo que mexeu com você. Pode ter sido uma situação difícil que expôs seu orgulho. Você acolheu ou se fechou? Hoje é o dia de voltar a esse ponto, de pedir perdão, de se reabrir, de dizer: Senhor, não quero ser um rebelde espiritual. Me ensina a amar a tua correção, mesmo quando ela dói, mesmo quando ela me quebra, porque eu sei que é aí que o Senhor me transforma. Comente aqui. Qual verdade mais te confrontou até agora? Seja sincero. A humildade de reconhecer já é metade do caminho de volta. Não espere o quebrantamento forçado. Não espere a vida te esmagar para só então se curvar. Porque quem se curva hoje em arrependimento será erguido amanhã pela graça. Mas quem endurece será quebrado sem aviso e sem cura. Ainda há tempo. Se renda agora. Se você acredita que ser uma boa pessoa é suficiente para alcançar o céu, então você está correndo um risco espiritual muito maior do que imagina. Esse é um dos enganos mais sedutores que o inimigo já plantou. A ideia de que a salvação é uma espécie de prêmio por bom comportamento. A ideia de que, se você for gentil, honesto, solidário, então Deus tem a obrigação de te aceitar. Mas isso é uma distorção perigosa. Em Provérbios 14:12 está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Ou seja, nem todo caminho que parece correto diante dos nossos olhos é seguro diante de Deus. A verdade é que o inferno não está cheio de monstros cruéis. Ele também está cheio de pessoas que foram boas aos olhos do mundo, mas que nunca reconheceram sua condição de pecadoras e nunca se renderam a Jesus. O céu não é o destino dos bonzinhos, é o lar dos arrependidos. E Jesus não veio ao mundo para premiar gente educada. Ele veio para salvar aqueles que reconhecem que sem Ele estão perdidos. É por isso que Isaías 64:6 nos confronta ao dizer que até as nossas melhores obras, aquilo que achamos mais digno e correto, diante da santidade de Deus, são como trapos sujos, indignos, insuficientes. Confiar na sua própria bondade
É como construir uma casa em cima de areia movediça. Parece firme até a tempestade vir. Você pode ser generoso, ético, querido por todos, mas se nunca se curvou diante da cruz, se nunca disse de coração, Senhor, eu preciso de ti, então tudo isso é apenas fachada. A salvação não se trata de comportamento, se trata de entrega. Não é sobre ser melhor que os outros. É sobre reconhecer que sem Jesus somos todos igualmente perdidos. É por isso que Jesus disse, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse um dos caminhos. Ele disse o único. Você precisa rever seus fundamentos. Em quem ou em que você tem confiado sua eternidade? No seu bom coração, na sua reputação, em suas boas ações, ou no sacrifício de Jesus na cruz? Porque uma vida aparentemente correta, mas desconectada da graça, continua sendo uma vida condenada. O Evangelho só transforma quem primeiro reconhece que não pode se salvar sozinho. A graça de Deus não é uma muleta para quem tropeça, é o único chão firme para quem reconhece que está afundando. Hoje, ore com verdade. Senhor, me livra da ilusão de que minha bondade é suficiente. Me mostra que sem ti, eu nada sou. Me ensina a depender da tua graça, não da minha imagem. E reflita com seriedade. Você tem vivido como alguém salvo pela fé? Ou como alguém tentando conquistar pontos com Deus? Se essa pergunta te desconcertar, ótimo. Porque o desconforto é o início da libertação. Compartilhe nos comentários. Você já caiu nessa armadilha da falsa bondade? Sua história pode despertar outros. A salvação não é uma conquista, é um presente. Mas só quem reconhece sua falência espiritual consegue estender as mãos e receber. E hoje, talvez Deus esteja te chamando exatamente para isso. Deixar de tentar merecer e finalmente se render. Se você já não teme mais perder a salvação, esse é um dos sinais mais perigosos de que sua fé pode ter deixado de ser um relacionamento vivo com Deus e se transformado numa arrogância espiritual disfarçada de segurança. Filipenses 2,12 nos traz uma exortação séria, direta, desconfortável, mas absolutamente necessária. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa não é uma metáfora poética, é um chamado à vigilância contínua. É um lembrete de que a salvação não é um ponto final, mas uma caminhada diária, marcada por dependência, humildade e reverência. O inferno não está apenas povoado por pessoas que nunca ouviram falar de Deus. Ele também está cheio de pessoas que um dia creram, que andaram com Jesus, que começaram bem, mas se perderam no caminho. Se acomodaram, trocaram a intensidade da fé pelo conforto de uma religião morna. O que antes era um fogo vivo virou brasa fria. Aquelas palavras perigosas, agora estou salvo, posso relaxar, se tornaram o início de um desvio sutil, mas fatal. Porque não é o começo que define a salvação, é a perseverança até o fim. Foi o próprio Jesus quem disse isso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Quando você começa a se achar forte demais para cair, quando começa a brincar com o pecado achando que já tem garantido o lugar no céu, é aí que o abismo se forma. E ele não aparece com alarmes. Ele chega como conforto, como rotina, como uma falsa paz que mascara a falta de autoavaliação espiritual. Você para de examinar o próprio coração, para de sentir peso pelo pecado, para de ouvir a voz do Espírito, porque na sua mente já está tudo certo, mas não está. Você precisa resgatar o temor do Senhor, não o medo irracional, mas aquele profundo respeito que te faz andar com cuidado, com reverência, com zelo. O temor verdadeiro não te afasta de Deus. Ele te aproxima com reverência. Ele te mantém de joelhos quando o orgulho quer te colocar. Em pé, ele te lembra todos os dias que sem Cristo você não é nada.
É o temor que te livra da frieza espiritual e da presunção religiosa. É ele que impede que você transforme a graça em desculpa para viver como quiser. Hoje, ore com sinceridade. Senhor, livra-me da ilusão de que estou seguro quando na verdade me afastei. Restaura em mim o temor que protege. Acorda minha alma, confronta o meu coração, limpa a minha fé. E depois se pergunte com honestidade: minha fé tem me aproximado de Deus ou me deixado confortável demais longe dele? Essa simples pergunta pode te salvar de uma eternidade inteira de arrependimento. Porque é melhor ser abalado agora do que ser condenado depois. Comente aqui nos comentários. Você já sentiu esse falso conforto espiritual? Já teve momentos em que achava que estava tudo bem, mas no fundo estava se afastando? Compartilhe, porque reconhecer isso é o primeiro passo para um verdadeiro recomeço. O céu não é para os que brincam com a fé, é para os que a vivem com temor, com amor e com obediência sincera. Que Deus te desperte e te mantenha firme até o fim. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar, de verdade. Isso mostra que o seu coração está aberto, que você não está fugindo da verdade e que deseja crescer espiritualmente à luz da fé cristã. Em um mundo onde tantos se afastam da palavra, você escolheu permanecer até o fim, buscar sabedoria e se deixar confrontar. E isso já é um sinal de que Deus está trabalhando em você. Agora, quero te fazer um convite. Compartilhe nos comentários qual desses 7 sinais mais te confrontou ou falou com você. E se você não souber o que escrever, apenas digite "Sou grato a Deus". Assim saberemos quem ficou com a gente até o final dessa mensagem poderosa. Aproveite também para se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Aqui você vai encontrar sempre conteúdos que edificam, fortalecem e despertam sua fé. Estamos juntos nessa caminhada rumo à vida eterna. E sua presença aqui faz toda a diferença. E antes de sair, espere só mais um pouquinho. Deixamos aqui na tela 2 vídeos recomendados especialmente para você, com reflexões cristãs profundas que vão te ajudar ainda mais a permanecer firme no caminho da verdade. Que Deus te abençoe e continue moldando sua vida para a glória dele. Até o próximo vídeo.